Fala galera, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje a convite do Diogo de passar para vocês o devocional de Lucas 2, 3 e 4. Eu espero que eu tenha algo aí para poder agregar na vida de vocês, espero que a gente possa compreender de forma total essa palavra e ser transformado por ela, beleza? Tentar ser um pouco mais breve, estou com meu notebookzinho aqui com bastante coisa para a gente poder estudar, mas vou tentar ser um pouco mais breve para a gente não passar muito de 1h30 de vídeo, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Ele, diferente do Evangelho de João, que eu também gosto, acho que os dois têm um lugarzinho especial no meu coração. Ele é um pouco mais cronológico do que João. João é um pouco mais filosófico. A gente vai ver ele um pouco mais pra frente, né? Mas Lucas ele é um pouco mais cronológico e ele mostra os fatos de forma assim, ele se propõe a ser um pouco mais histórico, beleza? O Lucas ele tem uma fama de ser um escritor muito bem instruído. Então ele é o Evangelho, talvez um dos escritos mais bem formados, mais assim, bem escritos de grego do Novo Testamento. Isso é só uma curiosidade para vocês que eu gosto de citar. Eu gosto desse fato porque mostra como que Lucas está preocupado nisso, preocupado com a escrita. Tá? Isso vai ser importante para nós. Bom, vamos lá. Primeira coisa em Lucas 2 é que Lucas ele estabelece a cena do versículo 1 até o 5 sobre o nascimento de Jesus. Ele não só dá início, ele conta para nós o que estava acontecendo e por que José foi para Belém. Por que José foi para a cidade de Davi quando nasceu Jesus? Foi por causa do recenseamento de César Augusto. Então foi por isso que José pega Maria e vai para Belém, porque ele pertencia à linhagem de Davi, ele pertencia à casa de Davi e Belém é a cidade de Davi, beleza? Chegando lá, Maria chega no tempo de nascer o bebê, beleza? Fala isso no verso 6. No verso 7 diz, e ela deu à luz seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ficar aqui um pouquinho nesse versículo, que eu acho que ele é muito importante para a gente. Primeiro porque fala-se, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Envolveu-o em panos. E eu acho isso muito legal, porque ele mostra quão ordinária e não impressionante é a situação da família de Jesus, de José e Maria. Tá? Não impressionante é o que está acontecendo ali. O nascimento de Jesus é humanamente normal. Então, Jesus nasce, Maria o envolve em panos e o coloca numa manjedoura. E a manjedoura ainda é um sinal de humildade, porque eles não tinham nenhum lugar para ficar, eles ficaram aonde os animais comiam. Então, a manjedoura é um lugar onde os animais eram dados de comer. E o local onde eles estão é o local onde os animais se alimentavam realmente. Então, Maria o envolve em panos e o coloca numa manjedoura. Então, assim, eu gosto disso porque vai mostrar o quanto que Lucas está assim, preocupado em dizer que é não interessante, é simples, é humano o nascimento de Jesus. É o Salvador que nasceu, mas é humano, é normal, é simples, é ordinário, tá? Então, se João ele está um pouco mais preocupado com a questão filosófica de que o grandioso Deus, que é o Verbo encarnado, encarnou em forma de homem, Lucas ele quer que a gente imagine que a expressão perfeita do amor de Deus é um bebê sendo envolto em panos e sendo segurado nos braços de uma mãe. Então, algo tão extraordinariamente não impressionante, tá? E, inclusive, o Evangelho de Lucas vai ser o único a apresentar nosso Deus sendo colocado em uma manjedoura, lugar onde era dado de comer para os animais, ok? Além disso, o versículo fala que faltou lugar na hospedaria, que é algo que demonstra que realmente não havia nenhum outro lugar para eles e eles tiveram que ficar onde os animais comiam. O que acontece? Provavelmente por causa do recenseamento havia muitos judeus na região naquele momento e era um costume judeu, um costume judaico de hospitalidade de permitir que as pessoas ficassem nas casas, fossem hospedados nas suas casas. Então, por causa do recenseamento, provavelmente tinha muita gente naquele lugar, muita gente ficando hospedada nas casas dos judeus. E aí não tinha lugar para eles realmente. E aí isso fez com que Maria Maria e sua família tivesse que ficar ali na onde era dado de comer para os animais, né? Também imagina que B.O. danado seria uma mulher dando a luz na sua casa. Você está hospedando uma mulher que vai dar a luz, que ela está prestes a dar a luz. Imagina que B.O. que seria, imagina que B.O. danado que seria isso. Então, assim, também é um problema, né? Mas é isso. É isso que eu tinha para poder falar para vocês em relação a esses versículos. Vamos pular agora para o verso 34. O verso 34 vai falar para nós que... Cadê? Vai falar sobre Simeão. Tá, por que a gente fala um pouco sobre Simeão?
Porque Jesus, ele depois, quando ele se completa 8 anos, ele vai ao templo com sua família, né? Na verdade, sua família leva ele ao templo, e aí eles encontram Simeão. Simeão, ele pega os meninos no braço e louva a Deus dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Porque ele tinha, né, a profecia de que ele não morreria até ele ver o Cristo Salvador. Então ele louva a Deus, falando que os olhos dele viram a salvação de Deus, que preparaste a vista de todos os povos e luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. E aí os pais ficam admirados e Simeão os abençoa e diz a Maria: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Então vamos falar um pouco entre estar destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos. É interessante isso daqui porque a gente sabe que essa profecia de Simeão ela se cumpriu de forma completa, né? Causar a queda e o soerguimento de muitos. O que aconteceu? Jesus realmente causou a queda e o soerguimento de muitos. Ele causou a queda dos judeus que se mantinham na base da fé deles, de que fazendo, por meio de obras, eles seriam salvos. Ele causou a queda dessas pessoas e o soerguimento dos marginalizados. Ele ergueu aqueles que não tinham capacidade nenhuma de encontrar misericórdia. Ele vai direto ao encontro direto àqueles que não têm nada, que não são merecedores. A gente vai ver Jesus salvando muita gente, né? Então, com certeza isso aconteceu no Evangelho, nos momentos em que Jesus estava aqui cumprindo seu ministério, tá? Um sinal de contradição. Por que um sinal de contradição? Isso realmente acontece porque Jesus, ele até mesmo diz em Mateus que ele não veio trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que quer dizer isso? Ele veio ser um sinal de contradição e veio trazer amor e ódio. Então vai ser uma relação de amor e ódio entre amor em relação a ele e um ódio em relação ao mundo. Então é uma contradição. E além disso é uma contradição em relação àquilo que ocorria naquele tempo, né? Então, por causa dele, João vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 43, que entre o povo havia dissensão por causa dele. Então havia problemas entre o povo por conta dele. Beleza? Próximo pedacinho aqui, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quando a gente pensa no ministério de Jesus, é óbvio como que isso se cumpriu. O coração de muitos era revelado, os segredos dos corações deles eram revelados. Quanto a você, se referindo a Maria, aqui a gente passa para a próxima parte. Quanto a você, quando ele se refere a Maria, uma espada atravessará sua alma. Então isso daqui ele está se referindo à dor e à angústia que Maria haveria de sofrer pela morte do seu filho. Tá? E essa também aconteceu, essa profecia. Beleza? Depois disso, a gente é apresentado a personagem da profetisa Ana. A profetisa Ana é uma mulher que passa o dia inteiro no templo, tá? E ela passa todos os dias em jejum e oração constantes, adorando ao Senhor. É interessante porque, brevemente, a gente é apresentado a dois personagens nada comuns, muito especiais, que louvam a Deus de forma exemplar. Simeão é tratado e caracterizado como um personagem justo e piedoso, que o Espírito Santo estava sobre ele. E a profetisa Ana é tratada dessa forma, que adorava a Deus incessantemente no templo, com jejum e oração. Então são dois personagens muito legais que são apresentados aqui. E algo muito interessante que eu vejo é que mesmo sendo duas pessoas diferentes, com duas maneiras diferentes de louvar ao Senhor, de serem servos do Senhor, ambos têm maneiras singulares e interessantes. Por exemplo, Simeão, ele louva a Deus quando ele vê Jesus e profetiza a Maria. Ana dá graças a Deus quando vê Jesus e evangeliza sobre Jesus para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, é o que fala o versículo. Então, duas pessoas diferentes com ministérios e manifestações da glória de Deus de formas diferentes na vida deles. Isso é muito legal. Isso lembra a gente que mesmo nós somos pessoas diferentes, mesmo sendo pessoas diferentes, a gente tem formas diferentes, mas muito singulares e especiais em Cristo, como o corpo de Cristo, né? Como membros no corpo de Cristo. Isso é muito legal para nós, tá? Um outro ponto interessante que eu acho que vale a pena mencionar, só uma curiosidade, Lucas vai sempre mencionar as testemunhas entre um homem e uma mulher. Tipo assim, sempre vai ter um homem e uma mulher envolvidos, geralmente. Em Lucas 1 a gente tem Zacarias e Isabel, que são os pais de João,
Batista, a gente tem Maria e José, duas pessoas também, um homem e uma mulher, e aqui a gente tem Isabel e a gente tem Ana e Simeão. Então sempre ele apresenta assim, é uma forma literária de Lucas de apresentar os personagens, geralmente acontece algumas vezes, tá? Beleza, a gente pula para o verso 40, vou ser um pouco mais breve aqui. Diz que o menino se fortalecia, crescia e fortalecia, enchendo-se da sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No verso 40 fala isso porque ele estava sempre crescendo, né? Sempre crescendo em sabedoria e graça. Ok. No verso 47 fala que todos os que o ouviam, quando acontece da festa, né? Em Jerusalém, e Jesus fica para trás. Ele fica lá conversando, fazendo perguntas para os que estavam no templo. E aí diz que todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas, para mostrar o quanto que Jesus já era, tipo assim, agraciado e tinha um conhecimento profundo, porque ele tem sabedoria, né? Como diz o verso 40, ele se enchia de sabedoria, ele crescia, se fortalecia e enchia de sabedoria. E no verso 49, para a gente finalizar Lucas 2, diz que Jesus, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, para a gente perceber aqui que Jesus já tinha consciência da vontade divina do Pai em relação a ele. Beleza? Isso é muito interessante para nós aqui também. Bom, finalizado Lucas 2, vamos para Lucas 3. Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco sobre João Batista. Lucas ele vai estabelecer a cena aqui em relação a João Batista, também daquela mesma forma que a gente viu em Lucas 2, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas ele vai dizer também que João Batista vem percorrendo o deserto, percorrendo toda a região próxima ao Jordão, pregando batismos de arrependimento para o perdão dos pecados. E aí se cumpre a profecia em relação à vida de João Batista, a profecia de Isaías 58 e Isaías 61 se cumpre na vida de João Batista. E é interessante para mim que João Batista, além de pregar a necessidade de arrependimento, além de anunciar a ira de Deus e essa necessidade de a gente se arrepender dos nossos pecados, ele fala sobre a ação prática desse arrependimento. Então ele não fala só se arrependa. Ele, tipo assim, ele vem e fala para os judeus: não se achem injustos por serem filhos de Abraão, deem frutos do arrependimento. E aí as pessoas perguntam para ele: o que devemos fazer então? E aí ele diz: sejam justos. Ele não fala essas palavras, né? Mas ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então, assim, sejam justos, pratiquem a justiça. Tá bom? Faça algo que realmente mostre que vocês são de Deus. Ok? E aí, João, no verso 19, ele vai comprar briga com Herodes, e isso é interessante da gente perceber. Ele vai comprar briga com Herodes porque o Herodes se casa com a mulher de seu irmão. Isso, na lei judaica, é uma grave transgressão moral, beleza? Então, ele compra essa briga e aí Herodes vai procurar matá-lo e jogar ele na prisão. Na verdade, vai procurar jogar ele na prisão para depois matá-lo, beleza? Isso é interessante da gente ver. Depois a gente passa disso para o batismo de Jesus e a genealogia de Jesus. Vai dizer que quando o povo todo estava batizando, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Por que isso é legal? Porque Lucas vai apresentar aqui dizendo que tu és meu filho amado. Deus falando isso, né? Uma voz falando isso do céu. Isso mostra para nós o quanto que há conexão direta de Deus Filho, Jesus, com o Pai. Então há uma relação ali muito íntima e Lucas vai dizer isso para nós, vai mostrar isso para nós dessa forma. Beleza? E aí do verso 28, do verso ao 38, a gente vai ter a genealogia de Jesus, que é interessante a gente saber só para a gente perceber que ele é realmente da linhagem de Davi, através do seu pai José, beleza? E é basicamente isso em Lucas 3, um pouco mais breve, ok? E aí nós vamos para Lucas 4. Lucas 4 a gente vai ser apresentado com a tentação de Jesus, logo no comecinho. E vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, volta ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Por que isso é interessante para nós?
que logo depois de um grande enchimento do Espírito Santo, Jesus vai ser levado pelo próprio Espírito ao deserto. E aí, onde ele vai ser tentado por 40 dias. E aí eu pergunto a vocês, é interessante porque, se Deus sabia, se o Espírito Santo sabia que Jesus ia ser tentado pelo diabo, por que ele leva ele para o deserto? Né? Então, se Deus, sendo Deus, na sua onisciência, sabe que Satanás vai querer se intrometer, por que ele não bota assim, coloca o GPS de Jesus para passar pelo outro lugar? Ou, sei lá, mexe uns pauzinhos para que Jesus não seja tentado. Cara, isso tem uma resposta óbvia, tá? Porque Deus, ele não quer. Deus, ele permite que a tentação aconteça na vida de Jesus e também na vida nossa. Na nossa vida, Deus permite que essa tentação aconteça. Por quê? Porque a tentação, ela prova a nossa fé. A prova da nossa fé, ela produz perseverança. E a perseverança, quando ela é confirmada, ela produz um caráter aprovado diante de Deus. Tá? Então, a prova da nossa fé, ela é algo muito bom. Tá? A gente passar por provações, quando a gente prova a nossa fé, e a gente tem perseverança na provação, quando essa provação ela produz na gente uma perseverança e ela é aprovada, a gente tem um caráter aprovado por Deus, tá? A gente fica mais pertinho de Deus. Por isso que a provação ela é algo bom na nossa vida. Então, Deus permite que ela ocorra, tá? Da mesma forma que aconteceu com Jesus. Então, isso daqui é para exemplificar também, além de ter essa experiência prática para nós, de que vai acontecer para nós, é bom a gente saber que também Jesus foi tentado. Ele, como ser humano, também ser humano completo, ele foi tentado. Então, acontecerá conosco também. Beleza? E aí, a partir do verso 3 ao verso 13, a gente tem a tentação por se dizer mesmo. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas é muito simples o que a Escritura quer mostrar para nós aqui. Que Jesus, sendo Deus encarnado e Filho de Deus, é levado ao deserto e é tentado por Satanás. Satanás tenta tentar Jesus e Jesus rebate com as próprias Escrituras. E aí Satanás o deixa até a ocasião oportuna, como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então Jesus rebate Satanás com as Escrituras. Isso é importante para nós porque quando Satanás tentar te tentar, né? Beleza, ok, mas tentar te tentar realmente, não deixe, tipo assim, rebata com as Escrituras. Tenha a palavra de Deus tão viva no seu coração que Satanás não tenha lugar. Então, isso é importante para nós, que mostra como a gente deve reagir e como a gente deve rebater a Satanás e suas tentações, ok? E aí, Satanás deixa Jesus até a ocasião oportuna. E aí se cumpre a palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós, que vai dizer no Novo Testamento, e isso realmente ocorre conosco. Se a gente resiste ao diabo, ele foge da gente como fugiu de Jesus, ok? Verso 14, logo após esse episódio de grande provação, Jesus volta para Galileia no poder do Espírito Santo. Então, depois dessa grande tentação, dessa provação de 40 dias, onde Jesus teve fome, é tentado por Satanás, ele é levado pelo Espírito Santo para Galileia, no poder do Espírito Santo. Então, agora a Bíblia fala que Jesus está numa direção pessoal, sob um poder do Espírito, beleza? A palavra poder aqui é muito importante, ok? E aí no verso 18, galera, Jesus está lá na sinagoga, todos o elogiando e tudo mais. Ele vai pegar o livro do profeta Isaías, vai abrir no lugar onde está escrito a profecia, e ele diz que a profecia se cumpre hoje. Cadê? Ele começa a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então ele volta nesse poder do Espírito Santo, abre a escritura e fala sobre isso, né, que hoje se cumpriu a escritura que acabou de ser professada. E aí já começa a se cumprir aquilo que foi dito por Simeão, que ele será um sinal de contradição. A galera fica já querendo matá-lo. E é interessante que eles tentam matar Jesus, eles levam ele para um topo alto da colina, e com o objetivo de jogar ele lá de cima. Isso já era escandaloso o suficiente para eles quererem matar Jesus. Mas aí Jesus passa por eles, porque não era o tempo ainda da sua morte, né? Então é muito interessante ver que Deus está construindo a narrativa, ele está no controle da narrativa de forma completa, total, para que todo o seu plano se cumpra na vida do seu filho, beleza? Beleza? Aí a gente vai para o verso 34. É muito interessante aqui que Jesus ele vai para a sinagoga e começa a ensinar num dia de sábado em Cafarnaum.
E aí ele tá lá ensinando, e aí um homem possesso de um demônio, possesso de um espírito imundo, começa a gritar com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreende e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Então assim, você consegue imaginar uma cena onde um homem grita. Eu acho que a gente lê de vez em quando muito sem ânimo, né? Mas imagina um cara gritando com a maior força que ele tem, um A. Tipo assim, assustou a galera toda. Assustou, desrompeu ali a ordem, né? E aí ele diz: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Tipo assim, é uma expressão de hostilidade total. Que você quer comigo? O que nós temos contigo? Tipo assim, o que nós temos de assunto para tratar? E aí ele pergunta: Viestes para nos destruir? Porque ele acha que chegou a hora de ser destruído no lago de fogo e enxofre, né? Ele acha que deu a hora dos demônios serem atirados no lago. E aí Jesus repreende o demônio e ele sai do homem sem o ferir, tá? Então, para mostrar aqui que Jesus ele tem o domínio, a galera fica até admirada, diziam: Que palavra é essa? Até o espírito imundo ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem, beleza? Depois a gente vai ver o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Vai dizer que Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Simão e que ele cura a sogra de Simão, né? Então, até aí a gente vê que Jesus tem poder de cura sobre doenças. E aí também vai dizer: Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e eles os curou. Depois vai dizer que de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e... Não, ok, beleza. Aqui é interessante para nós porque ele tem poder. Aqui a gente já viu que ele tem autoridade para professar as escrituras, que quando ele está na sinagoga o povo fala: olha, com grande autoridade ele tem. A gente vê que ele tem autoridade para expulsar espírito imundo. A gente vê que ele tem autoridade para expulsar demônio. E ele tem autoridade para poder repreender doenças. Então assim, Deus, e a gente vai ver mais adiante que ele tem até autoridade para repreender, que até eles dizem: Quem é esse que até o vento e os mares o obedecem? Então assim, Jesus tem uma autoridade completa, dele é toda a autoridade. Então nada sai do controle do nosso Deus, ok? Isso é muito legal. E eu acho que hoje a gente focar nisso é muito, muito bom e é muito transformador para nós. Então Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Beleza? E galera, é isso. Eu sei que foi muita coisa, deu 22 minutos, mas espero que essa palavra tenha abençoado vocês. Que todos os dias que vocês estejam estudando aí, Deus, Espírito Santo esteja conduzindo vocês, os orientando e os ensinando cada vez mais, tá? Em nome de Jesus eu abençoo vocês. Valeu aí pela oportunidade, tamo junto, até uma próxima. Falou, galera!